Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Sou Leandro Barros e venho trazer mais um áudio do dia. E o áudio do dia de hoje é uma continuação do áudio do dia de ontem. Eu recomendo que você veja o de ontem primeiro, para você poder entender o de hoje. Eu estou falando sobre as 3 armas espirituais que são fundamentais para nós vencermos uma guerra. Ontem eu falei sobre a palavra e hoje eu vou estar falando sobre a oração, a importância da oração para nós cristãos quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por crises, quando estamos passando por algum tipo de adversidade. Não adianta nada nós tentarmos resolver as coisas com as armas carnais, tentando convencer, tentando controlar a situação, porque isso certamente não vai funcionar. Mas antes de eu começar com a pregação, com a palavra, com a instrução, eu vou pedir para que você deixe aí o seu like. Seu like é muito importante para o canal, pois faz com que ele seja recomendado pela plataforma e alcance mais pessoas. Também ative o sininho das notificações. E você que não é inscrito, se inscreva para que você possa estar sabendo aí de quando eu posto um vídeo novo para você. Amém? Então, como eu falei, estamos falando sobre as armas espirituais, as 3 armas que são a palavra, foi a que eu preguei ontem, a oração que eu vou pregar hoje e o jejum que provavelmente estarei falando amanhã. A palavra de Deus, ela vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10 o seguinte: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Ou seja, diante de batalhas espirituais, nós temos essas poderosas armas espirituais à nossa disposição. E nós vamos precisar usá-la na restauração do casamento. Nós não podemos ignorar, desprezar o nosso inimigo, Satanás. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força dele sobre nossas almas. Nós não podemos negligenciar a força desse nosso grande inimigo. O Novo Testamento vai revelar que o diabo é capaz de fazer para enganar a gente. Ele pode arrebatar a palavra do nosso coração, como diz a parábola da semente. Ele pode buscar altas posições com mentiras, como ali os discípulos, perguntam a Deus como eles fazem para ser maiores no reino de Deus. Ele pode escravizar a gente, enfraquecer a nossa fé e nos enganar com doutrinas
demoníacas, como Timóteo, a carta para Timóteo nos alerta, e ele é muito sagaz. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não podemos esquecer que o diabo, ele não é um inimigo comum. Não é como o seu marido que te traiu, a sua mulher que te traiu, não é como os amantes, não é como a família que está contra você, nem nada disso. É um ser que só pode ser combatido no mundo espiritual. E para isso, nós precisamos de armas à altura. No caso, essas armas: palavra, oração e jejum. A oração, ela aliada à palavra, é uma das mais importantes armas espirituais que nós temos acesso ao longo da nossa jornada para o céu. O apóstolo Paulo, ele em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número... Deixa eu ver aqui qual é o número do versículo. Versículo de número 18. Efésios 6,18, vou abrir para vocês. Olha bem o que vai dizer Efésios 6,18. Vai dizer assim. Deixa eu baixar mais um pouco. Aqui. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Ou seja, sem oração, ninguém vai conseguir vencer as forças do mal. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura de Deus, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento para essa armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida, todas elas. Se você não ora, você não tem respostas. Se você não tem respostas, você não tem direção. Se você não tem direção, você fica perdido. E o diabo sabe disso. É por isso que o diabo, ele fica de olho em nós. Esse é um pensamento meu, tá? Não está na Bíblia, não foi ninguém que me falou. É um pensamento que eu tenho. Por exemplo, eu posso estar em qualquer lugar da casa, na sala, na cozinha, no banheiro, mas eu penso que quando eu vou na direção do quarto, o inferno já fica alerta e já começa a trabalhar um monte de distrações para que eu não entre no quarto. Muitas vezes eu vou no quarto só para, buscar algo. Só que o diabo não sabe disso, ele não lê o meu pensamento, ele não sabe o futuro. Então ele já deduz que se uma vez que eu for na direção do quarto, eu posso fechar a porta e me ajoelhar. E o diabo, ele não quer que você faça isso. Por quê? Porque ele sabe que se você entrar no quarto, fechar a porta e ajoelhar, você vai ter respostas. Se você tem respostas, você tem direção. Se você tem direção, você vai vencer. Então não deixe de orar. Faça como o apóstolo falou aí em Efésios. Orar em todo tempo, com toda a oração no Espírito.
Peça a Deus para lhe ajudar a orar em espírito. E entre muitas vezes no seu quarto, que você vai ver que as suas orações vão ser atendidas e que a vitória ela logo chegará. Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. E eu venho mais uma vez lhe agradecer pela audiência, pedir que você deixe o seu like também. Aproveita e desce aqui embaixo na descrição desse áudio do dia e adquire o meu livro. Esse livro vai lhe ajudar muito. Eu falo sobre a oração também, a última oração que eu fiz para entregar meu casamento nas mãos do Senhor, e ela vai ser bem útil para você. O link está aqui embaixo na descrição. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.